aqui do esgoto dos protestantes, né? Como vimos ali, a renovação carismática, ela não é uma divisão. Ela é reconhecida pelo magistério, reconhecida pelo papa e pelo bispo. Aqui vemos que o que é divisão? O que não é fundamento dos apóstolos, que não faz parte do corpo místico da igreja, que se revoltou contra a igreja, foram fundar a igreja, isso é divisão. Ah, mas a igreja ABC, ora em língua, para mim tanto faz, meu irmão. Porque, segundo Coríntios 11:4, Paulo diz que irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente por outro espírito. Então não se impressiona com os pentecostais, protestantes, Xúria, Labária, Lacândera, Lária, não é fundamento dos apóstolos. E muito menos o Espírito Santo. O Espírito Santo dos apóstolos, ele está ali na verdadeira igreja, que é o fundamento dos apóstolos, a quem que eles confiam, os apóstolos 2. Mas vamos lá, né? Que esse pretenso carismatismo é algo que se coloca fora da fé, fora da verdade e fora da religião, tal como Deus a fundou. Veja se isso se parece com algo que a igreja incentiva, tolera, aceita, né? Veja se parece com isso, porque na cabeça do Ariel não tem divisão nenhuma, né? Mas olha as palavras que o Orlando Fedeli usa em relação a isso. Ele também sugere... Pode ter pessoas que não concordam. Por exemplo, o Centro Dom Bosco ali não concorda com muita coisa da igreja católica. Infelizmente, são pessoas que vão se apostatar da fé e vão dar espírito a outro espírito zombeteiro. Segundo 1 Timóteo 4:2. Segundo Timóteo 4:3 em diante, são mestres que se apartaram da sã doutrina da salvação e se atiraram a fábulas. O Espírito Santo, ele está só numa igreja. Quem é os verdadeiros pentecostais? As apóstolos cantores que oram junto com a Virgem Maria, que está sobre o magistério, que o Espírito Santo é a alma da igreja. A oração em língua, ali na renovação carismática, são um fruto carismático dentro da igreja católica. Se fosse divisão, não seria fruto da igreja. E a igreja não reconheceria o meu querido protestante. Você está usando padres que é contra esse dom profético, esse dom de língua. Que lá na igreja primitiva já se orava assim, mas junto com a Virgem Maria. Como vocês é pentecostais e saiam do fundamento dos apóstolos, não sei o que os apóstolos pregou e não oram junto com a Virgem Maria. Aí fica difícil, né? Isso. Ele também sugere que esse dom seria diabólico, de uma posição demoníaca mesmo, que esse dom torna inútil o Papa, os bispos e a igreja. Diz que a igreja sempre condenou os movimentos carismáticos. Chama isso também de modernismo, que é uma heresia que foi condenada na encíclica lá do Papa Pio X. E por fim diz que é um fideísmo completo, uma crença irracional. Isso é o contrário do que sempre ensinou a igreja. Em outras palavras... O Lucas Bonzoli está citando documento de padre, mas não é o magistério, meu querido. Não é o cursilho apostólico com missão de bispos. São padres que não concordam. Mas simples entender isso. Olha só, como eu acabei de mostrar aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. A renovação carismática católica, a RCC, não é contra o papado. Tratando-se, já vocês são contra. Vocês são pentecostais que odeiam a verdadeira igreja, que é contra o bispo de Roma, a quem foi confiado. E vocês se apartaram do corpo místico, que o Espírito Santo está nessa igreja, Mateus 28:20. Só. Não é contra o papado. Tratando-se de um movimento espiritualidade interna à própria Igreja Católica, cujos membros são totalmente submissos à autoridade do Papa e fiéis ao magistério da Igreja. Quem são os membros? Quem são os fundadores da renovação carismática? Que não é outra igreja, que não é uma denominação que é contra o papado. Olha só que interessante, ó. O padre que você está citando aí, Bonzoli, é contra o magistério, não é possível. Ó, reconhecimento histórico. Papas anteriores, como São João Paulo II,
Olha só, Paulo VI e Bento XVI também apoiaram fortemente a expansão do movimento carismático dentro do catolicismo. Então, se fosse divisão, jamais seria reconhecido pelo Papa. Infelizmente, o padre, os documentos que você está citando aqui, eu não sei. Não é magistério, é um pensamento do padre, que o padre não concorda. Mas quem importa para nós é quem é reconhecido pelo o nosso pontífice. Porque Mateus 16:18, que tem a autoridade de ligar e desligar. Reconhecido por 3 papas, cara. Em outras palavras, ele tirou para lixo mesmo todo o movimento carismático, chama de herege, de condenado pela igreja, de modernismo e assim por diante. Mas na cabeça do Ariel, isso aí não é uma divisão católica, né? Não é uma divisão católica. E lembrando, eu não estou aqui pegando um site católico qualquer, não estou pegando um site vacantista, não estou pegando alguém que não esteja em comunhão com os papas, não, eu estou pegando justamente Não, meu querido. católica no Brasil. Olha só, e uma coisa para mim, a oração língua para mim não importa. O que importa é o quê? 1 Coríntios, olha só. 12. Vou terminar esse segundo vídeo aqui, é por etapa. Olha só. O que importa para nós católicos é só. Aqui vem o texto, ó. 1 Coríntios 12, medite todinho. 1 Coríntios 14, em diante você vai ver. Olha só, o dom de línguas é o menor dos dons. Os caras estão brigando, mas a renovação carismática para nós não importa. Para nós que importa quem foi constituído primeiramente. 1 Coríntios 2, 21, da igreja discutiu primeiramente os apóstolos. Então quem define isso são os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, em comunhão com o bispo de Roma. Porque na igreja Deus que instituiu primeiramente os apóstolos. João 16, 13, vocês não falaram por si próprios, mas o Espírito Santo falarão pácata através de vocês. Olha só. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois do que tem o dom dos milagres, o dom de cura, de correr, de governar, de falar diversas línguas. Ó. Olha só. O dom de línguas é o último dom que está aqui. Ó. O que é mais importante? Foi que instituiu primeiramente os apóstolos. O dom de língua é o menor dom. Está em último. Ó, dom de governar, de falar diversas línguas. Porque tem um governante, tem uma pessoa que vai reconhecer se é heresia, se não é heresia. A renovação carismática é uma divisão, não é divisão. Não, está em comunhão com o bispo de Roma. Em comunhão com o bispo. Que ele é um sucessor dos apóstolos. Porque foi confiado primeiramente os apóstolos. E a igreja de Cristo, ela não se baseia somente em dons de línguas, porque a igreja de Cristo, ela tem todos os dons. 29, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm o dom, todos a graça, tem todas a graça de cura, de falar em diversas línguas, interpreta todas, ó. Adianta o quê? Eu estar numa renovação, ou numa igreja que é pentecostal, shuri, labária, glória, shuri, lá, não tem o intérprete. Olha só que interessante. Eu já fui num culto protestante quando eu frequentava, cara. É uma loucura, cara. É uma loucura. Aqui, ó. Faz todos os milagres. 29, ó. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm todas as graças de cura, de falar, falam todos em diversas línguas, interpreta todas, porque a mente foi confiada na igreja, os apóstolos. Então, aonde está o verdadeiro pentecostal? Na igreja, onde foi instituído primeiramente os apóstolos. Aí você vê quando é simples entender os falsos profetas, cara. 11 horas agora, já vou tomar banho e se arrumar para sair para trabalhar.
Esses caras não têm essa vida que eu tenho, batalhar, trabalhar. Os caras estão ganhando a vida enganando você. Os caras ficam o dia todo estudando, pegando sites protestantes, sites que odeiam a igreja e fazendo esse esgoto. Eu não tenho esse tempo, infelizmente. Mas simples, ó. Ah, vai na minha igreja, tem oração em língua. A minha igreja é pentecostal. A minha igreja é neopentecostal. Nós temos profecias de línguas. Não, cara, foi constituído primeiramente, Lucas Mazzoli, os apóstolos. E os apóstolos deixaram seus sucessores, são os bispos. Então, a renovação carismática ela é reconhecida pelos sucessores dos apóstolos. Como diz aqui, ó. Pelo 3 papas, cara. E para nós é o menor dom. Dom de língua. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios, olha só que interessante, ó. 14, né? Olha só. Ó. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificar, exaltá-lo e consolá-lo. Só. Aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a assembleia. Olha só. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muitos mais desejo que profetizei, maior é quem profetiza do que quem fala em línguas. E não ser quem a interpreta, para que a assembleia receba a edificação. Ó. Por isso, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Por quê? Os apóstolos ele têm todos os dons. Aqui, ó, 29, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm todas as graças, de cura e fala, todas e diversas línguas. Interpreta todas! De acordo com o que São Paulo está falando aqui. Olha só que interessante. Olha só, esses pentecostais caindo por terra pela fala de São Paulo. Simples entender isso. Na igreja, Deus que instituiu primeiramente os apóstolos. Simples entender isso. Simples entender. A Universal ela é fundamento dos apóstolos. A Assembleia que fala em língua é fundamento dos apóstolos. A igreja do pastor Eliseu lá, que é pentecostal, ela é fundamento dos apóstolos. A sua igreja que você congrega, ou se você não congrega uma igreja, sabe Deus o que você congrega, ela é fundamento dos apóstolos. Foi constituído primeiramente os apóstolos. Vamos ver um negócio aqui muito interessante aqui. Olha só. Quais igrejas protestantes são pentecostais, não? Ó, a igreja presbiteriana baseia na teologia a reforma de João Calvino. A igreja batista enfatiza o batismo por emissão na idade adulta. Ó. A igreja luterana, fruto direto do movimento de Martim Lutero. Ó. A igreja metodista, ó. A igreja anglicana, ó. 1, 2, 3, 4, 5 denominação. Olha só, a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do mundo, no Brasil. Ó. Congregação cristã no Brasil, uma das pioneiras no país, marcada por costumes tradicionais. A igreja evangélica quadrangular destaca a mensagem centrais em Cristo como Salvador, batizando, curador e rei. A igreja pentecostal, Deus e amor, ó, foca em curas, exorcismo e simplicidade nos costumes. Ó. O Brasil para Cristo, uma das primeiras grandes igrejas genuinamente brasileiras, neopentecostais, ó, formaram a terceira onda do pentecostalismo surgiu a partir do ano 1970 a 80, enfatizar a batalha espiritual e majoritariamente a teologia da prosperidade. Ó. Igreja Universal Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Renascer em Cristo,
sara nossa terra. Olha só, simples. 1 Coríntios foi constituído primeiramente os apóstolos. Essas igrejas seguem o último dom que está lá, 1 Coríntios 12, 28. E, olha só, as igrejas que não são pentecostais. Se tivesse unidade, todas as igrejas eram pentecostais, neopentecostais, uralabara, xúria, alacântara. Aqui, ó. A Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada em 1898 pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Ó. A Igreja Renascer em Cristo, fundada em 1986 pelo apóstolo Eventam Hernan, pela Bispa Sônia. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, fundada em 1976 pelo Bispo Robson Rodoval. Igreja Bola de Neve, criada no fim dos anos 1990, com foco no público jovem e de esportes radicais. Olha só, a Igreja Bola de Neve é focada em esportes radicais, utilizando uma prancha de surf com púlpito. Olha só, o púlpito ali da Bola de Neve é uma prancha. Igreja com tradição teológica. Algumas igrejas tradicionais, como a Igreja Batista da Lagonia, passaram a adotar discursos e práticas muito semelhantes ao neopentecostalismo, comerciais, mediáticos. Mas o altar é uma prancha de... Vocês são unidos, né? Se eu for ficar aqui, eu vou ficar até amanhã, cara. Que é 60 mil denominações. Aqui no Brasil, pela pesquisa era 20 mil, mas acho que já passou essa pesquisa, já está beirando com 40 mil ou 30 mil. Certo? Simples, pô. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Vamos ver uma coisa aqui. Adventista. Ora em línguas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê no dom de línguas como uma capacidade milagrosa de falar em idiomas humanos reais dado pelo Espírito Santo para a repregação do Evangelho, pessoas de outra nacionalidade e tal. Etc, cara. Eu não vou perder meu tempo com esse esgoto, não. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Vê uma diferença da renovação para os protestantes é divisão. As deles não são divisão. Mas pesquise o que você quiser aí, que você tem internet para pesquisar, para não cair nesses vídeos aí mentirosos. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Segunda resposta às mentiras desses historiadores e doutores, hein? Que vende curso aí para você aí, ó. Salve Maria.